Hoje chegamos aí ao nosso segundo dia de aula, curso básico da ETEBAB, Carta do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma. E hoje nós fomos aí do capítulo 3 até o capítulo 7. E hoje vimos sobre a provisão divina para a salvação, não somente dos gentios, mas também dos judeus. E aprendemos algo interessante que, inclusive, acontece nos dias de hoje, né? Os judeus, eles se ah, orgulhavam e eles mantinham, né? Uma, uma segurança em função dos seus rituais, da circuncisão, da promessa. E o apóstolo Paulo, então, nesse capítulo, ele vai mostrar a eles, né, que, de fato, ah, é, eles foram o povo que Deus confiou os oráculos, que Deus não romperia a aliança com eles, mas que Deus era imparcial e a forma de Deus salvar era uma forma igual para eles e também para os gentios. E que, da mesma forma, o juízo divino que Deus traria no futuro aos gentios, também traria a eles, com circuncisão, sem circuncisão, com pacto ou sem pacto, e que eles precisavam também de conversão, como todos os demais povos também. Aí Paulo vai falar isso da condenação universal aí do versículo 9 até o versículo 20. E do capítulo 3, 21 até o capítulo 4, verso 25, Paulo então vai falar da providência divina e vai falar sobre a doutrina da justificação. Então, Paulo vai dizer que tanto o judeu quanto o gentil, ele só pode ser salvo se ele for justificado por Deus mediante a fé. Então, ele vai falar que ele mostra a fonte da justificação, né, Deus e sua graça, no verso 21 a 26, o alcance da justificação que foi fé em Cristo, é a fé em Cristo, né, a fundamentação da justificação que foi a cruz de Cristo, lá, né, o pecador tem redenção, propiciação, e ele explica então que isso tanto para judeus e gentios. Ele mostra ainda no capítulo 3, a partir do verso 27, as maravilhas da justificação. Né? O que a justificação faz no ser humano, no pecador? Elimina todo o orgulho, verso 27, né? Que ela deve ser valorizada, verso 28, ela demonstra a imparcialidade divina com os pecadores, judeus e gentios, ela traz, né, essa libertação da condenação da lei no versículo 31. E Paulo também vai mostrar aí no capítulo 4, né, ilustrando através de Abraão e Davi, que a justificação, né, que a salvação, desde o Antigo Testamento, ela sempre foi a graça de Deus mediante a fé. Então, ele ilustra aí, falando sobre a vida de Abraão e a vida de Davi, né? Que se no Antigo Testamento e no Novo é a mesma forma que Deus usa, né, para a salvação. E depois aprendemos em seguida, né, o propósito divino com
a nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, né? Paulo, ele abre então um novo tema falando que a justificação, ela traz alguns benefícios ao pecador. Inclusive, Paulo aqui, ele vai, a partir desse capítulo, ele vai usar um pronome de tratamento diferente. Ele usou até o capítulo 4, né? O eu, tu, mas agora Paulo ele passa a usar o pronome nós, e identificando-se com os seus leitores, né? Então ele vai dizer que a justificação trouxe paz não a ele e aos demais, a graça de Deus, a esperança da glória, a alegria nas tribulações. E nós vimos aqui, na inspiração do Espírito Santo, Paulo usou isso lá em Romanos 8:39, né, uma sequência, né, que a maturidade espiritual traz, né, diante do sofrimento do cristão, perseverança, esperança e experiência. Então, Deus ele manda, ele traz tribulações, o benefício espiritual do seu povo. Um outro benefício foi o amor de Deus, a salvação de Cristo, a salvação por meio de Cristo, isso tudo no capítulo 5, né? Uma glória, e essa glória está na pessoa de Deus, e nós aprendemos sobre a ação da Trindade Divina na justificação, nos versos 5 ao verso 8. Paulo depois faz aqui um contraste, né, do primeiro Adão com o segundo Adão, do capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Né? O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida. E Paulo, capítulo 6, vai falar sobre como viver essa vida justificada. Ele ensina que o cristão deve valorizar a sua posição em Cristo, né? Porque ele foi unido em Cristo pela fé, pelo batismo, ele foi em Cristo, ele desfruta de uma nova vida, em Cristo ele está crucificado, ele vive para Deus, deve se considerar morto, morto em seus pecados, morto para o pecado, deve viver para Deus, e ele conclui esse parágrafo dizendo que agora a nossa vida deve ser oferecida a Deus. Antes oferecemos os nossos membros a outro senhor, éramos escravos desse outro senhor, agora devemos oferecer os nossos membros a Cristo em servidão. E o verso 16 a 17, ele vai dizer que nossa obediência revela a quem nós servimos e nossa obediência revela o nosso entendimento da palavra de Deus. Que nossa obediência revela que desejamos santificação. Verso 19, que nossa obediência revela a nossa certeza da vida eterna. Capítulo 7 é aquele capítulo que Paulo fala sobre a lei contra os membros, né? Contra a lei que nos escraviza os nossos membros. Ele vai ilustrar esse livramento da lei com um casamento, né, que após a morte de um dos cônjuges, ele está livre daquele pacto, daquela aliança, daquele relacionamento. Assim, Paulo diz que também é com a lei. E ele conclui dizendo que a lei é boa, é justa, é santa, porque é através dela que vem o pleno conhecimento do pecado. Então, e ele conclui dizendo que quem nos livra da condenação trazida pela lei é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Assim terminamos o nosso segundo encontro nessa quarta-feira. Deus abençoe a todos.